da política aqui no SBT Meio-Dia, a deputada Paulinha, do PDT, pediu a cassação do deputado Gessé Lopes, do PSL, por decoro parlamentar. O pedido foi baseado em postagens do deputado Gessé nas redes sociais que, segundo a deputada Paulinha, trazem prejuízos à honra de políticos e pessoas públicas, inclusive do governador Carlos Moisés da Silva. O documento é assinado ainda pelo deputado Vicente Caro Preso, do PSDB, Rodrigo Minotto, do PDT e Marcele Frenger, do PSD. O deputado Gessé Lopes se defende informando que essas postagens não se referem à vida privada de ninguém, e sim uma analogia à compra dos respiradores milionários. Mesmo assim, o processo começa agora a tramitar na Assembleia Legislativa. Cláudio Prisco está chegando para falar deste assunto. Vamos falar também da operação das fake news, do governador Carlos Moisés na estrada. Amanhã, inclusive, vai estar em Chapecó. E agora acabei de trazer a informação desse pedido de cassação contra o deputado Gessé Lopes. Cláudio Prisco, boa tarde. Boa tarde, meu caro Fernando. Boa tarde a todos. Com relação a esse caso do pedido de cassação, convocação do Conselho de Ética, sobre o parlamentar em questão, não tenho nada a acrescentar daquilo que já falei antes de ontem. Apenas entendo que foi oportuno a colocação dessa questão em debate no Conselho de Ética e que os parlamentares possam agir da maneira mais correta e isenta, sem corporativismo. É isso aí. Com relação ao governador Carlos Moisés, continua a todo vapor, no que faz muito bem, contato com parlamentares, com prefeitos, ontem em Joinville, Jaraguá, Blumenau, hoje já está indo para o oeste, vai estar em vários municípios, entre eles Chapecó, é por aí. E contato também com o empresariado. E mais do que isso, com as entidades representativas que ele recebeu no Palácio Residencial para abrir o governo, trocar ideias, buscar caminhos aí para o período pós-pandemia, para a recuperação econômica, e, inclusive, ofereceu ao COFEM, que reúne as federações empresariais do Estado, a possibilidade de indicação de alguns nomes para ele escolher o futuro secretário do Desenvolvimento Econômico Sustentável. É por aí, e fez muito bem o governador. Mas vamos agora para o nosso tema principal, que é essa questão ainda do inquérito das fake news. Nós temos a manifestação de 2 procuradores da República, que eu vou tomar a liberdade de observar aqui nessa sequência. Pois muito bem. Procuradora Tamea Danelon. Respeito ao STF, mas o inquérito das fake news é completamente ilegal e inconstitucional, pois viola o sistema acusatório, que não pertence ao Supremo, mas sim ao Ministério Público, ofende o princípio da livre distribuição. Claro, Toffoli, lá em março de 2019, escolheu Alexandre de Moraes. Não houve sorteio, como ocorre normalmente. Não investiga fatos objetivos e específicos. Qual é o fato? Qual é a fake news? É falar mal do Supremo? Brincadeira. Não são crimes de competência do STF, que nós já falamos ontem, e a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ela arquivou esse inquérito antes de entregar a PGR ao atual titular Augusto Aras. Violou a liberdade de expressão, que vamos falar já na sequência. Investigados não têm acesso aos autos, vejam só a gravidade. Como é conduzido esse inquérito? Parece mesmo uma ditadura. E, no meu entender, tudo seria nulo de pleno direito. Muito bem. E um outro procurador-geral da República colocou o seguinte, de nome Bruno Calabrite. Ele coloca o seguinte, alerta que as provas no inquérito de Alexandre de Moraes são nulas. São nulas. E comparou o STF a um tribunal de exceção. É isso mesmo. São imprestáveis, segundo ele, as eventuais provas recolhidas pela Polícia Federal na operação realizada ontem, inclusive aqui em Santa Catarina. E que o papel de investigar é da polícia e missão legal que também é do Ministério Público.
investigar e sua privativa do Ministério Público de denunciar. Ele coloca ainda que, como vítima dos supostos ataques e ameaças, o STF não poderia mesmo investigar esses crimes. Pois muito bem, como é que chegaram ao Supremo Tribunal Federal os 11 ministros que hoje lá estão? Era interessante investigar. Como é que foi isso? Como é que aconteceu o acesso deles? Por exemplo, como é que foi a chegada de Alexandre de Moraes? Ele era secretário de Segurança Pública de São Paulo, nomeado por Geraldo Alckmin, que era candidato à presidência, queria fazê-lo candidato a governador, como um nome novo. Ele, Alexandre de Moraes, como fez João Dória, prefeito da capital, quando o lançou candidato, fazia parte do projeto de Alckmin do PSDB. Mas aí, como Dória começou a se atravessar, já ameaçando até uma candidatura à presidência contra o próprio Alckmin, que inventou a sua candidatura a prefeito, no final, o Dória ficou de candidato a governador, para permitir que o Alckmin concorresse à presidência, para chegar em um acordo. E aí, o Alexandre de Moraes foi para o Ministério da Justiça, no mandato tampão de Michel Temer, que depois o nomeou para o Supremo Tribunal Federal. Essa foi a história. E agora, recentemente, ele faz uma declaração, aliás, é reproduzida uma declaração dele no julgamento do ano passado, onde ele diz que quem vai para a política tem que estar preparado para sátiras e para críticas, coisa, aliás, para a qual nem ele nem seus colegas do Supremo estão preparados. Essa que é a grande verdade. Outra questão que é fundamental, Gilmar Mendes, que é outro que chegou lá, sabemos como, era advogado-geral de Fernando Henrique Cardoso. Pois muito bem. Gilmar Mendes recusou qualquer investigação em relação a Glenn Greenwald, que é aquele jornalista americano que está no Brasil e que, pelo Intercept, fez uma série de denúncias contra o ministro, ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Esse não pode investigar. Esse, de jeito nenhum. Agora, de resto, é possível. Como assim? Como assim? Fernando? Obrigado, Prisco.